Meu nome é Ivanildo, sou estudante de História, segundo período, da AEDA FASP, de Afogados da Engazeira. E estamos aqui com a professora Juliette, professora de História, e ela vai contar um pouco sobre a história dela como professora, a trajetória dela e o seu desenvolvimento a partir da aplicação de História com a tecnologia. Meu nome é Juliette Henrique, sou professora de História. Terminei o curso em 2015. Também sou pós-graduada em Metodologia do Ensino de História. Terminei em 2019, né? E já estou na sala de aula há 6 anos, como professora de História, né, e de Geografia. Porque no início eu comecei com Educação Infantil. Gostava também, mas eu me realizo mesmo no ensino médio. Com os adolescentes. Acho que eu consigo falar a língua deles. Eu acredito nisso porque eu tenho uma relação muito boa com meus alunos, né? Dificilmente você vai ouvir um aluno dizer: ah, Juliette é chata, eu não gosto de Juliette. Não é que o aluno ele faça o que ele quiser dentro de sala de aula para ele gostar de mim. É que eu consigo ter empatia e olhar o lado do aluno também, que muitas vezes o professor ele deixa isso de lado, e quer ser aquele autoritário, quer mandar, quer mostrar que ele realmente é o professor e que ele manda em tudo. E não é bem assim. Quando se tem, eu já tirei a prova disso, que quando se tem uma boa relação com os alunos, a aula é melhor. Porque se o aluno não quiser estudar, se ele for só para bagunçar, se ele não gostar de você, ele vai fazer tudo para chamar a atenção e para deixar a sua aula um caos. Né? E não é isso que tem acontecido nas minhas aulas. Claro, não estou aqui para dizer que é perfeito, que a sala de aula é 100%, não é. Tem aqueles momentos que a gente pensa: meu Deus, eu fracassei como professor. Mas também tem aqueles momentos que a gente vê que o nosso trabalho ele vale a pena, que a gente consegue fazer com que o aluno ele seja um cidadão crítico, que ele não seja aquele ser que só pensa através dos outros. Ano de eleição, né? E eles falam muito sobre isso. Vocês sabem que é um assunto que está no momento, e eles falam muito sobre isso. E eu costumo conversar muito sobre esse tema com eles, porque não para dizer a eles votem em tal pessoa, não para dizer a eles que essa pessoa é o certo, e sim para fazer eles tornar um cidadão crítico e pensar, né? De jeito nenhum eu quero chegar na sala de aula e dizer que o que eu estou passando ali é o certo, que só eu sei. Não, de jeito nenhum. Acho que o professor que ele faz isso, ele acaba sendo um professor autoritário, ele acaba querendo ser o dono da verdade. E nós, historiadores, sabemos que não é assim que funciona, né? Nós, historiadores, estamos ali para passar os fatos, trazer os fatos, e o objetivo do professor de História é mostrar o que aconteceu, né? E fazer com que o aluno ele se torne um cidadão crítico, que ele possa tirar uma mensagem disso, né? E com essa mostra de mostrar a realidade e o passado, como é que você mostra o passado usando a tecnologia, e se para você a tecnologia é importante na sala de aula? Muito importante a tecnologia em sala de aula, né? A gente já sabia disso, embora assim, muitas escolas ainda não tenham uma tecnologia que a gente possa usar todos os dias. Por exemplo, eu vou falar da minha experiência quando eu comecei em sala de aula, que a gente não tinha recursos. A gente sabia o que era tecnologia, a gente sabe que ela é importante, que ela vai melhorar o nosso dia a dia em sala de aula e a vida também do aluno, a aprendizagem do aluno, mas que infelizmente, a gente não conta com isso sempre. Algumas escolas ainda não têm a tecnologia. Quando eu comecei, por exemplo, a escola tinha 2 data show. Então, imagine uma escola que tem 2 data show, não tem uma televisão, que aliás tinha uma só, mas às vezes a gente planejava a aula, mas quando chegava lá, cadê a tecnologia? E aí a gente já tinha que usar o plano B, como minha professora de História, Bruna, não sei se é professora lá, ela falava assim, que o professor tem que ir com o plano A, B, C e D para a escola. Porque se o A não der certo, ele vai tentar o B. E era assim que eu fazia. Muitas vezes eu estava pensando: eu poderia passar esse vídeo, é legal, vai ser interessante, mas às vezes quando chegava na escola, cadê a tecnologia? E aí, como é que eu vou fazer?
né? Então, assim, é um recurso maravilhoso, mas, infelizmente, ele não está presente assim como deveria nas escolas. Infelizmente, não tem investimento suficiente em tecnologia para a gente usar. Aqui, no Conde do João Leite, esse ano, a gente está, assim, todos os professores bastante felizes e satisfeitos, porque a tecnologia está chegando mais um pouquinho. A gente, em todas as salas de aula tem TV, então a gente pode levar o computador, pode espelhar do celular. Então, assim, dá para a gente usar a tecnologia ao nosso favor. É um recurso maravilhoso. Porque, às vezes, eu falando, não vai ser tão bom para o aluno, ele vai entender, ele vai compreender. Mas se eu levo um vídeo, eu vou melhorar aquela aula. Eu vou chamar mais a atenção do aluno. Eu vejo isso quando a gente liga uma TV para passar o conteúdo que a gente está falando ali de boca. Mas quando ele vê imagens, quando ele escuta outras pessoas falarem, ele vai compreender melhor. Não é à toa que toda aula eles pedem. Professora, passa um vídeo. Professora, passa um filme. Nem sempre, infelizmente, nem sempre a gente tem um filme, a gente tem um vídeo que dá para usar. Mas a gente sempre tenta buscar o melhor, né? A tecnologia é uma ferramenta maravilhosa. Eu costumo dizer a meus alunos que se a gente souber usar a tecnologia a nosso favor, a gente vai longe. Ela está aí para a gente fazer maravilhas no mundo, né? Então, só gratidão a essas pessoas que nos permitiram ter a tecnologia em sala de aula. É muito importante. E continuando, qual foi a escola que a senhora sofreu mais com carência de tecnologia? E se a senhora tem algum pensamento em suprir essa carência, como deveria ser tratado? Pronto. Eu trabalhei, como eu disse a vocês, eu trabalhei em várias escolas do município, né? E assim, nas outras escolas que eu trabalhei não, eu ia assim, dar aula no lugar de alguém, então já ia com material pronto, não era uma aula que eu preparava, eu ia no lugar de outra pessoa, né? Mas aí a primeira escola que eu trabalhei de fato, de verdade, foi a Domingos Teotônio. Eu fiquei 3 meses lá, depois eu fui para Giselda. E aí a tecnologia, infelizmente, não dava para usar todos os dias, como os professores queriam, não era só comigo, era com todos os professores, porque realmente não tinha para todo mundo. Como eu disse, tinha 2 data show, então ficava difícil da gente usar esse recurso. A gente tinha que como diz o ditado, se bulir, né? Fazer o possível para levar uma aula diferente, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com jogos, com tudo mais, só que nem sempre a gente também tem os recursos para fazer. Então, o que eu podia, eu estava ali fazendo. Nem sempre era assim, sair do jeito que eu queria. Às vezes a gente sai meio fraco, tipo, com a sensação que fracassou naquela aula, porque não saiu como a gente planejou, né? Mas deu, sim, para usar alguma coisa e deu para levar algo para aqueles alunos. Hoje eu creio que eles têm mais tecnologia, principalmente depois da pandemia, porque a pandemia foi um desafio muito grande para os professores. Eu nem usava muito o meu computador, porque eu só usava para planejar a aula, para ver outra coisa, assistir vídeo na escola com os alunos, não tinha como. E aí veio a pandemia. Tinha professor que não sabia como mexer no computador, assim, de fato mesmo. Sabia ligar, pesquisar algo no Google, mas não, né, usar aqueles recursos que ele tem. E aí foi um desafio para todo mundo, né? E aí a gente começou, eu até falei, a prefeitura era para disponibilizar algo a mais para os professores. A internet, que muitos professores não tinham internet em casa. Eu conheço professor que não tinha nem celular ainda quando começou a pandemia e foi obrigado a comprar celular para dar suas aulas. Veja aí a situação, né? Então, é uma ferramenta muito boa e que o governo precisa investir mais, né? Investir mais em cursos também, porque assim, tem coisas que a gente nem imagina que dá para fazer em um celular, né? Então, assim, é interessante que os professores tenham mais acesso a isso também. Não é só ter o celular em casa, não é só ter um computador bom, é também saber usar aquela ferramenta.